Eu sou Elza Arnelas Pacheco, mas me chamo sempre de Elzinha porque minha mãe era Elza, né? E ficou Elzinha. Falou, então eu vou te chamar de Elzinha. Você tem 1,58 m? Falei, sim, 1,58 m. Faço questão do meio, hein? Ela disse, armou a seleção brasileira com 1,58 m? Falei, dona Alzira, mas não foi fácil, porque eu tive que me aprimorar em habilidades para superar a minha estatura. Começando mais um Prosa Fora aqui diretamente do interior para a internet, e hoje estou aqui com a Elzinha Pacheco. Muito obrigado, Elzinha, por me receber aqui na sua casa, para a gente poder contar a sua história, que é muito interessante, estou muito curioso para saber. Antes de mais nada, não se esqueça de seguir o Prosa Fora aqui nas redes sociais. Estamos disponíveis tanto como podcast, como também em vídeo no canal do YouTube. Na página do Facebook você encontra cortes e na página do Instagram também. Você tem alguns trechos e temos a versão podcast em todos os agregadores de podcast. Você pode seguir e acompanhar o nosso programa, nas nossas prosas. Elzinha, eu gostaria de começar querendo saber como que foi a sua entrada no esporte. O que te fez se interessar pelo basquete e ingressar nessa carreira? Muito bom. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Muito interessante ter o Prosa Fora aqui na minha casa. E é uma honra. Eu te conheci há uns 5 anos atrás. Fizemos alguma coisa junto e eu gostei muito de você. E eu não sei se você lembra que eu disse, você tem futuro, você tem muito futuro. Com essa coisa de basquete, educação, cultura, muito turismo que eu fiz na minha vida, eu vi muitas coisas de mídia, participei de muitas coisas de mídia. E eu quero dizer que Paraguaçu tem grandes valores, e você é um deles. Então eu quero começar pedindo mesmo a Deus que te ilumine e que você tenha grandes oportunidades, porque Paraguaçu merece ter um cineasta como você. Mas foi assim, vamos voltar então lá para 63, você não era nem nascido. Não. E de repente, Paraguaçu era uma cidade onde nós brincávamos na rua. Meninos, meninas, então ainda todos... dá para brincar. Lá em casa, em frente de casa, tem uma pracinha geralmente. Ainda brincam, ainda isso é muito bom. Uhum. Então nós éramos, as meninas eram muito esportistas também. Jogavam jogos de rua com os meninos, futebol com os meninos. E eu gostava de esporte em geral, brincando. E aqui o tênis clube pertinho da minha casa, eu ia para lá. E lá nós jogávamos de tudo um pouco. Mas eu gostava de tênis de campo. Interessante, o Dr. Orlandinho, vivo hoje. Tênis, então? De raquete de tênis, né? Uhum. Tênis de campo mesmo, nas nossas quadras de saibro aqui. E Paraguaçu sempre foi muito bom de tênis de campo. E o Dr. Orlandinho começou a me ensinar a como pegar na raquete, como jogar. E vários deles, todos eles, o Didi, o Dodô, o Sr. Carlito, o Sasaki, eles eram muito amantes de ajudar as meninas que estavam começando. E ali eu comecei a dar umas batidas aos 10 anos de idade. Mas aí um dia eu escutei um carro de som falando que tinha um teste de basquete na antiga CCE, que hoje é o Ginásio de Esportes Padilha. E fomos para lá, eu e minhas 2 irmãs mais velhas. Nós somos 7 em casa, 7 irmãos. Esse CCE é perto lá do... Onde é o Padilha hoje. Chamava Comissão Central de Esportes, onde é o Ginásio de Esportes Padilha. Tá. Né? Perdão. Ali era a Comissão Central de Esportes, ali, né? Uma quadra aberta. Era o que tinha em Paraguaçu. Tudo acontecia ali. Era a única quadra? Praticamente. Ali tudo era o que acontecia. Talvez tivesse algumas em alguma escola, mas eu creio que não. Eu me lembro, o Colégio Paraguaçu tinha quadra, talvez o Sene talvez tivesse quadra, mas Paraguaçu, esta era a quadra da cidade. Nesta época, não sei se você vai saber me responder, mas nessa época Paraguaçu ainda era majoritariamente produtora de algodão ou já tinha passado para cana-de-açúcar? Não, ainda não havia o cana-de-açúcar por aqui. Algodão. Essa época acho que algodão e café, né? Comércio, algodão, aquilo que nós tivemos, né, antes de potencializar assim com cana e usinas por aqui pela região. Certo. E com isso, meu pai sempre esportista, meu pai jogava no Paraguaçuense, jogava bem e gostava de esporte. E de repente eu falei, puxa papai, tem um carro aí falando que vai ter peneira, teste para meninas, me explica o que é isso. Aí ele falou, convida-se várias meninas, mas não é para tua idade, é quem tem de 12 para cima, você tem 10.
Aí eu falei, mas eu quero ir com as minhas irmãs. A minha irmã mais velha não é de nada em esporte. O negócio dela é artes, artesanato, cabeleireira, puxou minha mãe. São quantas irmãs? Somos em 7 irmãos. E você é? Só um homem, eu sou a terceira. 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 E a Elci, que é a número 2, essa era esportista como eu. E nós fomos para lá. Chegou lá, a Elci já entrou na quadra, já logo viram que ela tinha jeito e foi escolhida. A minha irmã, a número 1, a Célia, do jeito que ela entrou, ela já pediu para sair. Porque ela já ficou com medo da bola de basquete. Já assusta. E eu fiquei sentada lá na arquibancada, chorando. Essa é das minhas. Falei, mas não é possível, todo mundo aí, eu quero entrar. E que chorava, né? E aí, a minha irmã mais velha falou para o Roberto Cação, na época, escuta, Roberto, deixa a minha irmãzinha testar, mas não pode, ela é muito novinha. Mas olha, você vai ver, ela tem jeito, deixa ela, porque eu não vou ficar aqui. Põe ela no meu lugar, então. Aí ele, vai, fala para ela vir. Nossa, eu saí correndo, pulei a quadra e disse que daquele dia para frente eu nunca mais saí da quadra. Uhum. E ali ele já me selecionou, eu joguei por Paraguaçu por um tempo, disputamos jogos regionais, tivemos até grandes títulos por aqui, e eu fui até os 13 anos aqui. Nessa época tinha bastante torneio regional, não sei como é que está o cenário hoje, mas naquela época tinha bastante torneio regional? Não tinha tanto basquete feminino, tinha torneios, jogos regionais, jogos abertos, né? Mas, pelo interior. Mas basquete feminino, mesmo poucas cidades tinham. O grande centro do basquete feminino era Piracicaba, Sorocaba. Entendi. E, de repente, o 15 de Piracicaba, lá, né? Por cercanias. Porque na capital mesmo não tinha o basquete feminino. O basquete feminino estava nessas regiões, assim. Campinas, Piracicaba, Sorocaba, era o forte, né? Rio de Janeiro tinha bom basquete feminino. O 15 de Piracicaba é até famoso, né? Muito famoso. O time, né? Geral. O 15 de Piracicaba futebol, o 15 de Piracicaba basquete masculino e feminino. Muito famoso, lá foram os grandes torneios internacionais de basquete feminino. E eles foram convidados, o masculino, com os grandes campeões mundiais, Vlamir, Pecente, a virem jogar em Assis para fazer uma demonstração. Assis lotou o ginásio lá de Assis, de esporte, e convidaram o Paraguaçu para fazer a preliminar com as meninas de Assis. Isso foi quanto tempo depois de você já... Aos 13 anos, então 3 anos depois que eu comecei a jogar. Certo. E nós fomos para lá. E os meninos de Piracicaba, os grandes atletas, ficaram assistindo um pouquinho o começo do nosso jogo. E me viram jogando. E quando chegaram em Piracicaba, falaram para o técnico do feminino, olha, lá em Paraguaçu tem uma menina que leva muito jeito. O que você acha? Aí eles falaram, vamos pegar o endereço, o nome do pai. E perto do Natal eles ligaram para o meu pai, conversando sobre a possibilidade de eu ir para Piracicaba. Então foi aí que meu pai, um homem de visão, ele disse para a mamãe que não queria deixar aos 13 anos ir sozinha embora para Piracicaba, né? A mamãe falou, Hélio, é muito complicado nós deixarmos a nossa filha sair tão nova. Ele disse, mas ela não sairá só para basquete. Como ela estuda aqui no Colégio Paraguaçu, eu era uma bolsista da Fundação Gamo, graças ao professor Célio e a dona Aide, que conseguiram para nós isso. A Piracicaba tinha similar o Colégio Piracicabano. Então, meu pai conversou com o professor Célio, que entrou em contato com o Piracicabano de Piracicaba, e eles conseguiram uma bolsa lá para mim também, uma grande escola de Piracicaba. E meu pai falou com a minha irmã, a Elci, que ela jogava muito bem, foi para a seleção paulista também, se ela topava de ir comigo. Ela disse, vamos ver, porque eu não sou de treino igual a Elzinha, eu não vou gostar de ficar treinando todo dia. Porque carreira é o trabalho, né? Profissão. Eu que era amante do basquete, né? Ela era uma jogadora comum que gostava, mas foi comigo, ficou um ano e meio lá. Aí minha mãe ficou mais tranquila, que a irmã foi junto, né? Nós fomos muito bem recebidas lá. Nós não temos muita diferença. Da irmã mais velha, 1 ano e meio vem a Elci, 1 ano e meio comigo. Depois, 5 anos, vem a Marci, a Keila, o Elinho e a Rose. Então, você tinha 13, ela tinha uns 14,5. 14,5 para 15. Ela tinha 15 anos já. Eu fui fazer 14 lá. Mas vocês foram morar lá, as duas sozinhas foram morar lá? Em casa de família. Casa de uma mãe de uma jogadora. Ah, tá. Ela era viúva, uma grande jogadora chamada Zilá Nepomuceno, grande educadora também.
E fomos morar na casa da mãe dela, o papai foi até lá nos levar, conheceu. E lá, depois a Elci voltou para cá e eu não voltei mais. Dali já fui para a seleção brasileira em 67, em Winnipeg, Canadá. Qual foi o período que você ficou em Piracicaba? Até entrar na seleção? 5 anos em 5 Piracicaba. anos? 5 anos. Então você entrou com uns 17 anos? 17 eu estava no Pan-Americano de Winnipeg, 67, Canadá, onde nós conseguimos um título inédito para o Brasil, ganhando de grandes times como Cuba, Canadá e Estados Unidos. Fomos para a final com os Estados Unidos, ganhamos e trouxemos o ouro para o Brasil, em 1967. Primeiro ouro. Primeiro ouro do basquete feminino. Do basquete feminino. É. Vamos explorar um pouco mais esse período de você estar esses 5 anos se preparando e receber essa notícia. Como que foi o seu primeiro dia? Você saiu daqui, se mudou para lá, ficou esse período de ambientação e no primeiro dia como que foi a sua experiência? Minha experiência foi muito interessante. Eu não tinha ideia do que era esse basquete feminino com mulheres que jogavam tão bem e eram famosas. Porque eu era de Paraguaçu Paulista, eu nem conhecia esta realidade. Uns 13 anos, Paraguaçu Paulista, você não tinha um... O máximo que eu ia era para Assis, Marília, Presidente Prudente, né? Minhas viagens. E quando eu cheguei em Piracicaba e conheci Maria Helena, que mais tarde foi a grande capitã da seleção brasileira que ganhou o Pan-Americano de Cuba nas barbas do Fidel, como a gente dizia, né? Com o time da Hortência, Paula, Janete. Conheci Maria Helena, conheci Heleninha, conheci Zilá, conheci Zur, conheci Delci, todas grandes jogadoras. E a Heleninha, considerada pequena, do meu tamanho, considerada a melhor armadora do mundo na época. Eu fiquei boquiaberta de vê-la jogar. Piracicaba era o melhor time de basquete da América do Sul, o 15 de Piracicaba. Não era só do Brasil, da América do Sul. E a Heleninha falou para mim, você quer aprender a jogar basquete de verdade? Eu falei, quero. Você quer saber os segredos do basquete? Eu falei, muito. Ela disse, então, 2 horas antes ou 3 horas antes, você vem para o ginásio, que eu estarei aqui para te ensinar. Então, se o treino começasse às 6 horas da tarde, às 3 eu já estava lá, treinando com ela. Se tivesse treino 9 horas da manhã, 7 horas da manhã eu já estava lá, treinando com ela. E ela me ensinou todos os segredos do basquete. E mais tarde, quando ela já deixou a seleção brasileira, ela era número 5, a armadora, e eu sempre 7. Eu fui armadora da seleção brasileira com muita honra no lugar dela. Você a substituiu, né? Sim. A pupila foi bem treinada. E desse período que você passou treinando, quando você recebeu a notícia de que ia para a seleção, como funciona esse processo? Funciona como todo o esporte, né? Tem os olheiros, eles assistem todos os torneios e a Confederação Brasileira de Basquete disponibiliza a equipe deles de técnicos para olhar todos os campeonatos e relacionar as possíveis meninas, jogadoras, para uma seleção. Se convoca às vezes 20 ou mais, depende do campeonato e do tempo de treinamento. Vai tendo os cortes até sair 12, que a equipe de basquete são 12 jogadoras e joga 5 por vez, né? Que são as titulares. E foi assim, na verdade, muito interessante para mim. Como eu contei, meu pai era jornalista também. E ele falava muito de esporte junto com Anísio Canola, nos jornais de Paraguaçu. Então ele tinha muito contato, por ser jornalista, com Brasília. Então ele falava até por rádio amador, para saber notícias, para poder colocar aqui na rádio, nos jornais. Ele soube antes de mim que eu seria convocada para a seleção brasileira. Sério? Porque ele conseguiu pegar a hora do Brasil. Eu nem sabia o que era a hora do Brasil, estava lá em Piracicaba Nova, treinando. Aí meu pai me ligou. Aquele horário que parecia aquela voz do locutor bem pesada. Isso, a hora do Brasil que dá as notícias. Horário até hoje, né? Tem, né? Então ele me ligou. Aí ele disse assim, filha, eu estou te ligando porque eu quero saber como você está. Está treinando bastante? Falei, bastante. Ele, estudando. Falei, também, bastante, nem tanto, né? Porque eu não estava estudando tanto, mas falei que estava estudando. E ele disse, então, você quando foi para Piracicaba, eu te falei que você passaria a representar uma cidade, Paraguaçu, lembra disso?
Aí eu disse para você, eu lembro, papai, eu lembro. Eu lembro quando o senhor ficou muito bravo comigo, porque o senhor disse que eu não seria mais eu, e sim nós. E num dos jogos regionais aqui de Paraguaçu, coincidiu ali em São Manuel, coincidiu um jogo entre o tênis de campo e o basquete. E eu jogava os dois para o Paraguaçu. Entendi. E aí eu não queria jogar tênis de campo, porque eu queria jogar basquete. Só que basquete tem 12, e o tênis de campo só tinha eu e a Marilu. Então, se eu não jogasse, Paraguaçu ia perder por WO. Aí eu amanheci dizendo que eu não ia jogar, que eu ia jogar basquete. E os diretores conversaram comigo, o senhor Orlandinho, tudo. E eu falei, não, coincidiu o basquete, eu vou jogar basquete. Depois, minha perna tá doendo um pouco, não vai dar para jogar tênis de campo não, que é individual. Maior fingimento, eu estava querendo era ir pro basquete, que eu adorava o basquete. Tênis de campo eu gostava, basquete eu adorava. E aí eles ficaram bastante tristes, pensando, e quem vai convencer a Elzinha agora? Eu lá com 12, 13 anos de idade, teimosa. Aí dali a pouco, seu pai quer falar com você no telefone. Nós estávamos numa escola. Ele ligou na secretaria da escola, que as escolas sempre abriam para fazer concentração Quando das foi pessoas. Esse jogo? Esse jogo deve ter sido em 65, talvez, né? Você já estava em Piracicaba? Não, aqui. Aqui. Estou voltando a história um pouquinho, né? Uhum. Quando eu jogava em Paraguaçu, para entender a minha convocação. Sim. Então, papai falou assim, filha, hoje tem jogo, né? Eu falei, então, vamos jogar contra Botucatu, basquete feminino. Aí ele disse, não, hoje não é contra Botucatu. Botucatu vai ser uma final bem difícil e vocês vão jogar daqui a um tempo. Aí eu falei, é mesmo, hoje não é Botucatu, não. Sabe que eu nem sei o nome da cidade que nós vamos jogar hoje? Ele falou, é jogo fácil então, vocês vão ganhar fácil. Na verdade vamos, papai, é jogo fácil hoje. Tá. E o jogo de tênis de campo? Caiu no mesmo horário. É o jogo de tênis de campo que é contra Botucatu, jogo duro. Aí ele falou, se você não for no jogo de tênis de campo, o que vai acontecer? Eu falei, sei lá, sei lá, não vai dar, porque a Marilu sozinha vai perder por WO. Mas eu sou do basquete, né, papai? Ele falou, não, você é de Paraguaçu. Quando você está aí representando Paraguaçu, você vai fazer aquilo que a sua cidade precisa de você. Então, se você não for no tênis de campo, você arruma a sua malinha e vem embora, porque você não merece representar a sua cidade. Porque a sua cidade precisa de você hoje no tênis de campo, e não aonde você quer. Nunca mais esqueci isso, Aleph. Eu disse, tá bom, papai, vou obedecer. Fui lá, pedi desculpa para os diretores, para Marilu, e fui jogar tênis de campo. Foi um jogão. Marilu jogava muito bem. Nós nem fomos para dupla. Eu ganhei individual e ela também. Nós ganhamos de 2-0. E eu ainda consegui pegar o finalzinho do jogo de basquete, que era fácil, estávamos ganhando fácil. Mas o técnico não me pôs para jogar. E quando eu voltei, ele conversou muito comigo, meu pai era muito bom, meu pai e minha mãe, eles eram muito bons para nos conscientizar das coisas, né? E aí aconteceu a mesma coisa. Ele me ligou e falou, lembra daquele dia que eu falei para você o quanto você não era mais você e sim Paraguaçu? Falei, lembro. E eu hoje sou Paraguaçu aqui, papai. Onde eu vou, eu sei que eu represento minha cidade. Então eu não quero envergonhar Paraguaçu. Nem na escola, nem no basquete, nem na vida. Tudo que eu procuro fazer com justiça, com honra, certinho, com ética, para não envergonhar a minha cidade. Aí ele disse, então, só que filha, agora você não é mais Paraguaçu nem Piracicaba, agora você é Brasil. Eu falei, como assim? Ele disse, você está convocada para a seleção brasileira que vai para Winnipeg, Canadá. Só que tem 20 e só vão 12. O que você acha? Falei para ele, estou dentro do avião. E foi assim. Como que funciona a estrutura desse campeonato? É tradicional? Você tem ali o período de pontos? De depois 4 em 4 mata-mata? anos, né? De 4 em 4 anos tem o Pan-Americano. Mas eu falo assim, você tem aquela primeira fase que é eliminatória, digamos assim, de pontuação, e depois da pontuação vai para o mata-mata, ou não? Às vezes vai mudando, como mundiais, né? Mudam-se as regras. Mas naquela época, Mas na nossa época tinham chaves que todos jogavam contra, até chegar à final, as duas equipes, os dois países que tivessem conseguido ir para a final sem perder dos outros. No caso foi Brasil e Estados Unidos. Para nós foi uma chave completa, jogou todo mundo contra todo mundo. O final foi Estados Unidos? Contra Estados Unidos. O primeiro jogo foi contra quem?
Agora você também vai fazer eu voltar minha cabeça lá em 67. Aí tem que pegar o livro, ler aqui, né? Para lembrar todos os países. Não me lembro, só sei que os jogos mais difíceis foram Cuba, Canadá e a final com os Estados Unidos. Você chega a lembrar da sensação de estar no Pan-Americano? Sim. De chegar lá, tem algum... Eu posso não lembrar quantas equipes tinham, mas as sensações não se esquece jamais. Era a sua primeira viagem exterior? Minha primeira viagem internacional. Nunca entrei num avião. Não? Já entrei num Boeing, né? Um grandão já. Um grandão de 400 pessoas. E aí você olha ali 400 atletas. Tudo atleta. Todos atletas, eram da Varig. Tudo foi novo para mim. Vestir a roupa, ouvir o hino nacional dentro do aeroporto antes de entrar no avião, ter aquela sensação que como aquilo tão enorme iria voar, né? Tão grande, eu imaginei que não era tão grande dentro, né? Comer dentro do avião, tudo para mim foi novo, tudo foi um grande aprendizado. Eu não dormi nem um instante. As pessoas, alguns assistiram o filme, dormiram, eu fiquei o tempo inteiro prestando atenção. E a aeromoça, sou muito curiosa, queria saber como funcionavam as coisas. Aí quando deixaram levantar, eu andei o avião inteiro, porque eu queria saber o que era aquilo. Aí passava por um atleta, por outro atleta, um era de arco e flecha, outro era de atletismo, outro era de voleibol. Você faz o quê? Todo mundo, né? Você faz o quê? E você faz o quê? Então quando eu falava, eu sou do basquete, eles, nossa, baixinha. Eu falei, então, sou armadora, estou começando a minha primeira seleção. E a gente vai fazendo uma amizade muito gostosa, né? Eu fiz muita amizade com os meninos do voleibol na época. Foi muito gostoso ali o Pan-Americano como minha primeira viagem, meu grande aprendizado. Eu valorizo tudo, Aleph. Por exemplo, eu estou aqui com você, é uma honra para mim, como se eu estivesse fazendo as entrevistas da época da Tocha, que veio a Globo aqui, nesse mesmo lugar que você está, e montou um estúdio. Para mim, você aqui, que é de Paraguaçu, é a mesma honra do que quando eu estive aqui fazendo a entrevista da Tocha com a Globo, porque eu amo minha cidade e amo as pessoas que, como você, jovem, que estão buscando campos novos, e eu confio muito nos jovens e sei que vocês vão transformar nosso Brasil e mundo. A honra que é toda minha. Eu gosto de resgatar um pouco a história da nossa cidade e eu também tenho a pretensão de construir um cenário cinematográfico aqui. Porque hoje eu estou vendo a oportunidade de, como a gente está com os streamings, a gente está tendo essa oportunidade de produzir o cinema independente e soltar nessas plataformas. Pela primeira vez você tem a forma de financiar o cinema independente. Então dessa forma você consegue criar cenários, né? Alguns cenários vão começar a ser criados em torno disso. Só fazendo uma ponta no que você falou, a Almira Garmes, né, a ex-prefeita de Paraguaçu, me deu a oportunidade de vir para cá e a honra de ser secretária de Educação e aprendi muito com todos os professores. Era educação e esporte, não era? Eu vou chegar lá. e realmente eu fiquei muito... Foi para mim uma honra trabalhar a minha profissão de educação com a Secretaria de Educação de Paraguaçu. Aprendi com vocês, professores, vocês são fantásticos. Alunos, professores, pais, gestores, departamento de educação, toda a equipe, fantásticos. E também a Almira me pediu para ficar com esporte e cultura, mesmo que fosse por um tempo. O esporte foi uma delícia, conviver com todo esse pessoal abnegado de Paraguaçu, né? E a cultura um grande aprendizado. Eu sempre fui fã da cultura, e é o que você acabou de falar. E aí eu descobri Paraguaçu com a cultura, porque teatro para cá, teatro para lá, atividades em praça pública. A Márcia Jacques me ensinou demais, o Danilo me ensinou demais. Danilo da Cia Bambolina, né? O Danilo é o nosso grande autor das últimas peças, né? Tem ganho vários... Ele é premiado, premiadíssimo. Ele é o Danilo Salomão. Então, realmente... A Paraguaçu, como você estava acabando de falar, Paraguaçu tem grandes valores. O Nelsinho, do ponto de cultura, é a coisa mais linda o trabalho deles lá. Até o esporte, né? Hoje a gente tem o Michael Braga, que faz parte do time do José Aldo, e tem também o Danielzinho, que é ultramaratonista. Isso, e temos muito mais gente. O basquete feminino daqui é uma coisa mais linda, que o Rodrigo treina. Eles têm
É um grande time, que tem grande expressão. O basquete masculino está indo bem, o voleibol, a Darlene sempre pondo, e o atletismo, o professor Evandro e Regiane, demais, né? O Elton sempre com a natação, com grandes valores por aqui. Tênis de campo nem se conta. No tênis de campo sempre temos grandes valores despontando aqui em Paraguaçu, né? E realmente eu tive a oportunidade de nós irmos para uns jogos regionais, levando quase todos os representantes nos anos que eu fiquei com o esporte, nos jogos regionais que são anuais. E aprendi muito com todos. Então eu só tenho a agradecer à cultura, ao esporte e à educação de Paraguaçu. Acrescentaram muito na minha vida. E realmente eu fiquei mais feliz com a oportunidade. Foi um privilégio. Uma coisa que eu queria entender, Elzinha, é a questão de como você se sustentar no esporte. Bem, o nosso tempo não se ganhava dinheiro jogando, porque nossas camisas não tinham patrocínio. O patrocínio nem era permitido. Nada, então. Pan-Americano são jogos que não se ganha dinheiro para jogar, nem Olimpíada, nada. Nós não tínhamos patrocínio. As camisas eram só Brasil escrito, né? Porque não tinha nem essa permissão. Essa permissão era só no futebol, porque nós éramos esportes considerados amadores. Entendi. Quando começou o patrocínio, foi quando nossa equipe, a minha turma, já foi deixando. E começou a turma da Hortência, da Paula, um patrocínio bem grande. Foi do Mundial de 71, que foi o grande boom do basquete feminino, que a nossa turma jogou no Ibirapuera. E ali descobriram o basquete através da televisão, que pela primeira vez o basquete feminino foi televisionado, com o grande Luciano do Vale. E aí se viu que havia um time de basquete feminino no Brasil. E nós conseguimos ser bronze. Só perdemos da Rússia e da Tchecoslováquia, que era impossível ganhar, de tão altas e tão fortes que elas eram. Mas o Brasil foi muito bem, ganhando de China, ganhando de Japão, ganhando do Canadá, ganhando dos Estados Unidos, ganhando de Cuba. E o Ibirapuera lotou, super lotou. Para você ter uma ideia, o Ibirapuera lotava dentro e fora, que eles colocavam telões fora. Então o basquete feminino, de repente o Brasil começou a falar dele. E nossa equipe já era veterana. Eu era a média da equipe, que tinham as bem veteranas. Eu era uma equipe média que teve não muitas jogadoras nessa época, e depois veio a turma da Hortência, da Paula, que vieram grandes jogadoras, né? Eu chego lá para falar as datas. Tá. Então eu estou lá em 71. Então em 1971, que nós estávamos no Ibirapuera, São Paulo, o basquete feminino mostrou que era um grande esporte brasileiro. E começaram então os patrocinadores a se interessar. E aí automaticamente a Confederação Brasileira de Basquete foi criando leis de patrocínio. E aí, tendo patrocínio, as jogadoras têm de onde ganhar. Porque na nossa época só se tinha o dinheiro da prefeitura, que era pouco. Então o que nós tínhamos? Casa, comida, um emprego na prefeitura pequeno e estudo. Não se ganhava salário por mês para jogar basquete. Então você tinha bolsa de estudo para o esporte? Tanto nas escolas como na faculdade, porque nós jogávamos pela faculdade. Eu fiz faculdade em Santos, então eles nos davam bolsa para justamente nós jogarmos por eles, nos campeonatos universitários. Até hoje funciona assim também. Quase que é o mesmo esquema dos Estados Unidos, né? Mais ou menos. É a mesma coisa, eles se interessam por dar bolsa para um bom esportista que o represente em jogos universitários, né? E também chama, né? Por exemplo, olha só, no nosso tempo, que nós fizemos faculdade em Santos, fomos nos formar em 72, fizemos 4 anos lá. Quem era da nossa turma? Pelé, Leivinha e grandes jogadores do futebol. Estou falando alguns. Leão, todos jogavam lá conosco. E nós da Seleção Brasileira Feminina. Então, ali, praticamente, a Faculdade de Santos fez o seu nome. Imagine o Pelé se formou lá, o Leão se formou lá e nós nos formamos lá. E o cenário atual, você tem acompanhado? Olha, eu converso muito com a Hortência, com a Paula, muito com a Paula principalmente, que ela é hoje a diretora do basquete feminino do Brasil. Ela é a diretora da CBB. Não é fácil. Não é fácil.
levantar patrocinadores, não é fácil conservar as meninas aqui, porque elas acabam recebendo muitas ofertas. Quando se sobressaem, elas vão para os Estados Unidos, vão para a Espanha, vão para outros lugares onde são convidadas, mais fortes, né? Que eles têm mais recursos lá e elas acabam indo para lá. É que no futebol, aqui, né? Todo mundo vai para a Europa. É verdade. Mas aqui está tendo um trabalho de base muito bem feito, liderado pela Paula e pela Adriana, duas grandes campeãs, a Magic Paula e a Adriana. E mais os técnicos, né? Todas as equipes da CBB. Eu tenho acompanhado. E nós temos a Cláudia Guedes, que fez o nosso livro, chamado Mulheres à Cesta, fez o filme, o nosso livro, está divulgando no Rio de Janeiro, começou agora o filme da nossa vida, de toda a seleção brasileira de basquete, até chegar em 71, que é a nossa equipe, né? Chama Mulheres à Cesta, e está bastante divulgado pela Cláudia Guedes. Então ela tem também agora o Meninas à Cesta, que é levar meninas como o Rodrigo aqui em Paraguaçu a jogar basquete e a ter apoio. Faz parceria com a prefeitura, tendo um apoio da saúde, da assistência social, para eles terem uma cobertura. E isso daí ajuda bastante, porque oportuniza. Se você escutar a história do Daniel maratonista, ele era um cortador de cana. E ele teve a oportunidade através do professor Evandro e Regiane, que arrumaram tudo para ele. Hoje quem é ele? Já foi vice da Silvestre. Para onde vai o Daniel? Daniel tem um mundo à sua disposição. Mas onde ele começou? Aqui. Mas é preciso ter pessoas abnegadas, como o professor Evandro e Regiane. E aqui eu noteço também ao Rotary Club, que ajudou muito o professor Evandro na época. E a prefeitura, todas as gestões por onde o Daniel passou, fizeram o possível. Porque o esporte, o departamento de esporte, não tem muito dinheiro, não é, para investir, e nem tudo pode. Sim. Nem tudo é permitido. É burocrático, né? É cheio de leis que seguram, mas eu vi muita coisa em Paraguaçu, muita coisa de iniciação principalmente. Paraguaçu é um bom lugar para esporte e para cultura, mas ainda temos muito para melhorar e ainda precisamos incentivar mais, não só a prefeitura, mas levantar pessoas aqui em Paraguaçu que queiram ajudar esses esportistas que precisam de apoio. Então, vamos em frente. Sempre quando a gente vê sobre cultura, esportes, toda essa área que no fim das contas acaba sendo entretenimento, né, para o público em geral, eu sempre procuro entender um pouco a questão econômica. E questão assim de lei, não sei se você vai saber me responder, mas é muito burocrático você abrir um time de basquete, por exemplo? Toda equipe de qualquer esporte tem que pertencer à federação. A federação tem que se pagar, tem as mensalidades para pagar. Juízes, jogos, tudo é pago. O juiz é pago, as súmulas, as pessoas, os mesários, tudo isso tem custo. Então, para se montar um time, não pode montar só a prefeitura. Por isso que você vê muito assim, as equipes chamam o nome de uma empresa com a cidade, junto, né? Então aquela empresa, ou duas ou três empresas, é que levantam praticamente a verba. E a prefeitura dá a infraestrutura, que são os ginásios, são às vezes a alimentação e outras coisas mais, né? Por isso que geralmente o nome do time é o nome da cidade. Na verdade, o nome do time sempre é o nome do patrocinador. Você pode ver que quando vão jogar, não se fala assim, Minas contra Bauru, né? Eles não falam o nome das cidades, eles falam o nome que vem mesmo, é o nome do patrocinador maior, né? Então, você, por exemplo, o SESI, o SESC, você escuta assim, o SESC Rio de Janeiro, o SESI Bauru, né? Entendi. Eles que são os patrocinadores. Agora, as prefeituras, como a de Paraguaçu também, em todas as gestões, dão a infraestrutura, que é o que dá para eles. O basquete hoje, eu sei que a seleção brasileira, quando ela joga, a seleção brasileira de futebol, quando ela joga uma Copa do Mundo, umas Olimpíadas, se eles levam um terceiro, segundo, primeiro lugar, eles ganham um dinheiro proporcional à posição. No basquete tem uma recompensação? Como o futebol, nunca. Não? Não. Isso daí é coisa só do futebol.
né? O futebol sempre teve uma visão diferente. Eu não digo visão, é o público, né? É o que vende mais. Toda vez que você defende o Brasil, não só no esporte, seja em qualquer coisa, você vai defender numa tese como médico, você vai defender o Brasil em qualquer situação, num simpósio, existe um soldo, que este nome vem do soldado, né? Mas é uma quantia bem pequena. Para você ter uma ideia, no Pan-Americano do Canadá, eu me lembro que era $1,70 por dia. Então, se a gente ficava 20 dias no lugar, somava-se isso e nós recebíamos. Geralmente a gente esperava esse dinheirinho que eles nos davam no último dia que nós ficávamos no local, que não tinha, o campeonato já tinha acabado e a gente ia ficar 1 ou 2 dias aguardando o retorno, que nós comprávamos os presentinhos para trazer para casa, bem humildes, mas presentinhos com esse dinheiro. Recebia, eles faziam a reunião conosco, fazia conta e dava aquele soldo para cada um, que era bem pouquinho, mas para nós era muito gostoso poder comprar presentes para os familiares com aquele dinheirinho, né? Então, sim, a sua trajetória no basquete na seleção brasileira, você jogou as Olimpíadas do Canadá, depois você jogou alguma outra? Pan-Americano. Pan-Americano, perdão. Pan-Americano no Canadá, o Mundial, meus 3 campeonatos principais. Certo. Em 67, o primeiro, Pan-Americano, Canadá. Certo. Em 71, Mundial Brasil, Ibirapuera. Em 71, julho, Pan-Americano, Cali, Colômbia. Fomos os 3, nós tivemos grandes títulos. Ouro no Pan-Americano, nos 2. Sou bicampeã pan-americana. E bronze no Mundial, que foi o maior título da época para o Brasil. E sul-americano, eu joguei 8 sul-americanos, que eram de 2 em 2 anos. Todos foram ouro, em vários países da América do Sul. Então fez a rápido. No sul-americano, sim. O pan-americano era bem mais duro, né? Como eu falei. Mas a minha seleção, a minha turma, ganhou os 2. Tanto de Winnipeg quanto de Cali, Colômbia. Então você ficou aí uns 4 anos na seleção? Não, uns 20 anos. 20 anos? 20 anos. Só o sul-americano, que era de 2 em 2, 8 vezes 2, 16, né? Quando foi a sua saída da seleção? Por que você saiu da seleção? O que motivou? E para onde você foi depois? Certo. Quando nós fizemos uma excursão para a Europa, com a seleção, jogamos com vários países na Europa, eu estava terminando, ia me formar na educação física, já estava formada. Eu entendi uma coisa, o nosso basquete, ele não nos dava posição profissional. Então, quando a gente não jogasse mais, nós íamos viver do quê? Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Eu não venho de uma família abastada. Minha família sempre foi humilde, nunca nos faltou nada. Meus pais sempre foram muito bons para nos proporcionar o que a gente precisava. Mas nós só tínhamos nossas necessidades básicas supridas. Mas o que aconteceu? Com a faculdade e com a minha... Lembra que eu disse que eu era muito curiosa para tudo? Uhum. Cada país que eu ia, eu prestava atenção em tudo. Eu gastava tempo andando, falando com as pessoas, tentando falar a língua, tentando entender aquele país. Então eu entendi uma coisa, eu não podia deixar de jogar basquete lá quando eu estivesse bem, já quase nem conseguindo jogar direito. Eu precisaria parar no alto. O esporte, infelizmente, tem um tem limite bem curto, a sua curva, né? Então, eu entendi que eu não poderia gastar mais tempo treinando e viajando. Porque quem gostaria de ter uma professora de educação física como eu, numa escola particular, que fosse da seleção brasileira, só que dos meses trabalhados passasse 4, 5 fora jogando. Dispensada pelo diário oficial, tudo. Mas para eles não interessava. Então eu comecei a perceber que o meu tempo de basquete era ali, 85. Então ali eu entendi, parei e me dediquei muito à minha carreira de educadora. Primeiro eu passei no concurso de educação física, me tornei efetiva. Depois eu fui fazer pedagogia, administração, psicopedagogia, para poder aprimorar toda a minha parte de educação. Fiz vários cursos técnicos, tanto da área de educação física como com a área de administradora e de educação. E fui fazer muitos simpósios, muitos cursos. Você se estabeleceu em alguma cidade? A cidade de Santo André. Santo André? Eu posso considerar assim,
como esporte, para mim, foram 3 lugares. Paraguaçu, meu início, Piracicaba, minha projeção, e São Caetano do Sul, a cidade que me levou para toda a minha carreira de basquete, eu estava lá. Santo André foi meu campo profissional, através de uma escola chamada Aristides Greve, onde eu era efetiva de educação física, uma escola estadual. E depois eu fui convidada pela mantenedora, as 2 mantenedoras do Colégio Estocco, Dona Alzira e Dona Nena Estocco, me convidaram para ser professora do Colégio Estocco. E ali eu me firmei na educação. E aí você seguiu essa carreira? Segui minha carreira. E Você aí você vai ficou em falar, Santo e o André? basquete? O basquete nunca saiu de dentro de mim, porque ele me abriu todas as portas. Na verdade, o basquete, ele não me ajudou só quando eu estava dentro da quadra. Eu nunca saí da quadra. Hoje eu sou palestrante. Quem é que me impulsiona? O basquete. O basquete. Você está aqui hoje porque você está entrevistando uma pessoa que defendeu o Brasil na seleção brasileira de basquete. Então, o basquete para mim é meu carro-chefe para alavancar a minha vida. E quando eu fui chamada para trabalhar no Colégio Estocco, foi muito interessante. A diretora do Colégio Estocco, mantenedora, Dona Alzira Estocco, me ligou. Aí eu disse, pois não, quem fala? Dona Alzira Estocco. Eu fiquei quieta, porque eu já sabia da fama do Colégio Estocco, escola particular de Santo André, bem no centro de Santo André. Ela disse, você é a Elzinha Pacheco, que está saindo da seleção brasileira? Eu falei, sim. Ela falou, mas tem mais um nome do meio. Eu falei, sim, eu sou Elza Arnelas Pacheco, mas me chamo sempre de Elzinha, porque minha mãe era Elza, né? E ficou Elzinha. Falou, então eu vou te chamar de Elzinha. Você tem 1,58 m? Falei, sim, 1,58 m. Faço questão do meio, hein? Ela disse, armou a seleção brasileira com 1,58 m? Falei, Dona Alzira, mas não foi fácil, porque eu tive que me aprimorar em habilidades para superar a minha estatura, não é? Ela falou, então, e eu quero te convidar para você vir aprimorar as suas habilidades de professor aqui na minha escola. Falei, Dona Alzira, mas eu fiz minha faculdade viajando, ainda estou aprendendo bastante, viajei muito, agora que eu estou fazendo cursos e aprendendo. Ela disse, vem aprender conosco. E aí eu fui, aprendi com os meus alunos. Eles foram minha grande faculdade até hoje. Eu não os chamo de ex-alunos, eu chamo de sempre alunos. E ali eu me tornei diretora e fiquei por quase 30 anos. Elzinha, eu queria conhecer um pouco mais os bastidores da sua corrida com a tocha. Que em 2016 Sim. A gente teve as Olimpíadas, envoltas em várias polêmicas, não quero entrar nesse assunto, não faz parte aqui dessa conversa. E você foi convidada para carregar a tocha aqui na nossa cidade, porque fizeram um mutirão, né? A tocha faz aquele tradicional percurso em todas as cidades. Aqui eram 12. Aqui no Brasil? Paraguaçu. Tinham 12 condutores. 12 condutores, certo. Quantas cidades, sabe dizer não? A tocha passou em todas. Estado de São Paulo? Eu me lembro que eram quase 400 cidades que a tocha passou. Todas? Todas não. Maioria? A maioria das grandes cidades e pequenas cidades, pontos turísticos, Fernando de Noronha, né? Na época se falou todo. Né? Eles quiseram pegar todos os setores, todos os estilos, né? E foram muito felizes no percurso de receber o fogo olímpico e começar o percurso até chegar lá no Maracanã, né? Certo. Quando você recebeu essa notícia que você ia carregar a tocha? Outra coisa interessante, eu nem sabia que a tocha olímpica seria como foi. Ela não foi só esportiva, ela foi cultural. Então, por exemplo, foi uma mudança em 2016. Foi o Brasil que fez assim. Cada país faz o seu estilo. Entendi. O Brasil fez desse tipo. Então, por exemplo, se num lugar, uma dupla sertaneja como teve, que eles praticamente bancaram o Hospital do Câncer lá, abriram, sustentam, eles foram convidados para conduzir a tocha lá. Várias pessoas que contribuíam com o lugar, seja no esporte, sejam pessoas comuns que marcaram suas épocas e tudo, mandava-se histórias delas. E fizeram a minha história aqui. E eu não sabia de nada. Quem fez foi o Enes e foi minha irmã Marci, que é jornalista, que ajudou a escrever a minha história. Tinha os caracteres, uma história pequena,
e eles mandaram lá para o grupo idealizador do percurso da tocha olímpica. Segundo o que eu soube, eram milhares e milhares e milhares de histórias para serem escolhidos alguns. Imagina, o Brasil tem 250 milhões de brasileiros. Você imagine, né? Quantas histórias não chegaram lá. Uhum. E o Enes, então, foi ele que assinou e protocolou a minha história. Eu não sabia. Minha história foi parar lá no Rio de Janeiro para o júri, que estava selecionando as histórias. E eles me escolheram. E tinham 3 patrocinadores dos condutores: Coca-Cola, Bradesco e Nissan. Eu fui escolhida pelo Bradesco. Então, a partir desse momento, o Bradesco é que compra a minha tocha e me oportuniza e a tocha fica para mim. Então, eu não fui escolhida pela cidade. Eu não fui... Eu entrei num concurso público. Poder, né? Não, 3 foram escolhidos pela cidade. Cada cidade, o prefeito tinha direito de escolher alguns. Entendi. Dependia do número dos condutores. Então, se aqui eram 12, se não me engano, aqui foram 3 que eles poderiam indicar. Dr. Orlandinho, Suto, por exemplo, muito bem indicados. Muito correto. Dos 12, 3 foi a cidade que indicou. 3, se não me engano, 3 foram na época. No meu caso, não. Eu entrei pela seleção comum. Como uma atleta que o Enes mandou a minha história. Passou pela peneira de novo. Passei pela peneira de novo, mas essa peneira foi um peneirão. Né? E, de repente, eu recebo um e-mail. No meu e-mail, vem um e-mail. Você, fique atento, você foi escolhida para a primeira fase de uma possível condutora da tocha olímpica. Isso quando? Lá em Santo André, 2016. Que foi no começo, né? Porque durou um ano esse preparo, né? Até chegar... Deve ser uma logística ferrenha, né? Um trabalho imenso que eles tiveram. Sem nem imaginar. Foram várias frentes, né? Não foi só quem idealizou lá os jogos. A tocha era um grupo só de tocha, só da condução da tocha. Entendi. Só trajeto tocha olímpica. E eu vi aquilo, tentei ler, tentei entender. Aí, dali a pouco, toca o telefone para mim, a minha irmã Marci me contou que Paraguaçu mandou e que provavelmente eu tinha sido aceita, mas que era para eu ficar de olho no meu e-mail. Aí ela falou, aqui é o Enes que está fazendo tudo para você. Eu não conhecia ainda o Enes. Então, eu comecei no outro dia, liguei para o Enes. Aí ele me explicou. Falei, Enes, pelo que eu entendi, eu estou indicada, mas eu ainda não estou selecionada. Ele falou, é isso mesmo, mas você já passou pela primeira peneira. Eu falei, então, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, você tem que acompanhar os e-mails, que agora vai tudo para você. Olha, e-mail chegava de madrugada, com código, pim, tocava lá, eu precisava ficar acordada para ver, até que veio a confirmação. Então, se veio de madrugada, era um time de fora, então, que fazia a seleção. Não entendi. Se o e-mail vinha de madrugada, provavelmente era o time de fora. Ou era o pessoal do Rio ainda? Era o pessoal do Rio de Janeiro, todo que foi contratado, não sei, devia ter pessoas de fora. Eu soube que quem preparou o percurso foi uma pessoa de fora, que era acostumado a fazer esses percursos, né? Mas quem selecionou devia ser todos brasileiros contratados lá pelo Rio de Janeiro, né? Pelo Comitê Olímpico foram contratados. E aí, a sede foi no Rio, né? Sede no Rio. Foi a chegada da tocha olímpica foi no Rio de Janeiro, né? E aí eu acompanhei pelo e-mail e depois veio para mim, você foi selecionada. Só que agora vai vir aonde você vai conduzir a tocha. Isso não quer dizer que eu seria Paraguaçu. Entendi. Eu fui selecionada. Eram 600, se não me engano. Então eu era dos 600. Você teria aí no mínimo 3 cidades para... Aí eu perguntei para o Enes. Falei, Enes, como funciona isso? Ele falou, agora é torcer para você ser chamada para cá. Falei, puxa, que interessante. Eu sou de Paraguaçu e pode ser que eu vá conduzir a tocha em outro lugar? Ele falou, pode acontecer. Então aí você acompanha os e-mails para saber agora para onde você vai. Então imagine toda aquela ansiedade, aquela coisa, e todo mundo acompanhando junto. Fabinho, Enes, eu Fabinho aqui, secretário de esportes, né? Foi uma época linda, fiquei muito amiga dos dois, até que chegou que eu seria aqui. Nossa, foi uma festa para minha família, para mim, para todos. Essa época eu já ficava muito aqui em Paraguaçu, em 2016, né? Sim. E daí... Foi a época que a gente se conheceu, né? Foi quando nós nos conhecemos. E quando
firmou que eu seria condutora da tocha olímpica aqui em Paraguaçu, a ONG Juntos Paraguaçu, através da Almira Garmes, começou a sugerir de que eu, com toda a minha experiência de basquete e tudo, andasse pelas escolas contando para as crianças o que é tocha olímpica, o que é Olimpíada, o que é representar Paraguaçu numa seleção. Então eu tinha umas roupas brancas escrito tocha, não essa, que essa a gente recebeu no dia que foi oficial. E nós fizemos uma tocha. Um grupo de escola fez uma tocha de cartolina, parecida com essa, porque já tinha sido divulgado, essa tocha já estava divulgada em todas as mídias, ninguém tinha visto a tocha, só a mídia. E nós fizemos, e ela ia comigo por todas as escolas. Daí o Fabinho conseguiu que eu fosse também nas escolas municipais e estaduais. Então eu não saí mais de Paraguaçu, porque eu ficava o dia inteiro, praticamente, em todas as escolas. Mal sabia que, conhecendo todas as escolas, diretores, alunos, eu seria em 2017 secretária de Educação. Já foi um a diretora de Educação. Né? Foi um grande preparo. Por isso que eu digo, Deus é um craque. Quando nós estamos pensando numa coisa, Ele já está nos preparando para outra, né? Então, na verdade, carregar aqui, conduzir, a palavra correta é conduzir a tocha olímpica, né? Conduzir a tocha olímpica aqui em Paraguaçu foi a maior honra para a minha vida, porque foi a primeira vez que na minha terra eu representei o Brasil. Foi a primeira vez. Então, aos 69 anos. Só representava lá fora, né? Só lá fora. Só me viam sabendo notícias, porque não tinha tanta televisão. O povo de Paraguaçu só me viu jogando no Mundial e num jogo contra os Estados Unidos que televisionaram e mandaram aqui para Paraguaçu e muitos conseguiram ver. E não eram canais assim tão usados também. Difundidos, né? Era meio complicado para assistir, em qual canal assistir e tudo, né? Então, para mim foi um momento muito marcante, entrar ali na praça, aquela praça super lotada, e para minha surpresa, né? O Fabinho, muito delicado, o Enes, eles sabiam que eu tinha uma música preferida, né? E aí eles puseram a música, quando eu entrei, né? Lá, na, 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 a música começou a tocar, eu com a tocha ainda fechada, que eu entrei na praça para receber. Você recebeu na praça, né? Na Praça da Aí Matriz. Quando eu entrei, tocaram a música, eu dei a volta brincando, dançando, falando com todo mundo e fui para o local para aguardar. Aí teve toda uma grande apresentação e o Suto chegou com o fogo olímpico, que já veio lá do professor Orlandinho, que foi o primeiro na entrada da cidade. Você foi a terceira, então? Não me lembro, eu acho que eu fui a oitava. A oitava. Minha tocha tem um número, eu sou a oitava. Tem aqui a praça era a número 8, que pegava na praça. Então eu recebi do Suto lá na praça, foi uma grande emoção. Assisti todo o grande Claudimar, né? Que Claudimar é mais do que... Claudimar é a cultura de Paraguaçu, né? Ele está em todas. E a Regiane fizeram uma coreografia maravilhosa na praça. E eu ali, emocionada, assistindo. Claudimar é o que faz os especiais do Objetivo, né? Ah, tá. Isso. Ele era professor do Objetivo, mas ele tem esse dom para a cultura, né? Há muitos anos. Então ele faz aqueles... Todo ano tem, né? Eu lembro que... É um verdadeiro show da Broadway. Maravilhoso. Sempre foi um evento, né? Um grande evento. Sempre foi um evento. Eu assisto todos que eu posso, né? Tá de parabéns a Marilena, o Objetivo. Uma coisa maravilhosa que vocês fazem. A pandemia... É bom que chegou a revelar alguns talentos. Muitos talentos. Tem o... Muitos. Como é que chama o menino? Ele tá no 2 agora. Gustavo? Depende do que ele faz. Ele é... Cineasta, ele estuda cinema. Cineasta? Nós temos o cineasta aqui. Outro dia fizeram um filme aqui na minha rua. É. Parou a rua, todo mundo falava, Elzinha, o que está acontecendo na sua casa? É assalto! Porque, na verdade, era uma parte do filme muito interessante, que ia ter um atentado. Então eles fecharam a rua e filmaram tudo aqui. Os vizinhos todos ajudaram, sendo coadjuvantes, né? Foi com ele. Ele é um cineasta.
Então, ele teve muito espaço nesse evento do Cláudio Marnal no Objetivo. Se você gostou desse papo, por favor, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, para que todo mundo conheça a história da Elzinha Pacheco, que é, no mínimo, inspiradora. Elzinha, muito obrigado pela sua presença e para você que está aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.